Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença de hoje tem a ver com um benchmark bem sucedido que nasceu aqui no Espírito Santo e tem se irradiado pelo Brasil em função do seu sucesso. É a experiência da operadora de plano de saúde MedSenior, que a gente vai compartilhar com vocês a partir da nossa presença, que é a da Larissa Cunha, gerente operacional da MedSenior, com quem a gente passa a conversar agora. Ele está irradiando, né? Saiu da fronteira do Espírito Santo, já tem vários... Está onde já a MedSenior? Hoje a gente está em 6 estados, mais o Distrito Federal. Então estamos em São Paulo, que a gente inaugurou mais recentemente agora. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aqui no Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul. Né? Então estamos nessas praças aí e quem sabe em breve mais algum estado. Nas capitais, né Larissa? Então você sabe que você já gerou a primeira reclamação que o seu marketing deve recolher, que eu tenho percebido usuários ou clientes, né, que falam para parentes interiores, reclamam que não está chegando no interior ainda. Na verdade é feita uma pesquisa pelo IBGE, né, e a gente entende também o envelhecimento da população. Hoje a gente fala que a pirâmide etária está meio invertida e aí a gente busca onde a gente tem mais idosos e também é estudada a questão da renda per capita e tudo mais. Então a gente começa nas capitais, mas quem sabe a gente, né, futuramente vai para Não, claro. É uma decisão empresarial, né? É uma decisão de negócio, né? Vocês têm excelência no atendimento, mas é uma decisão de negócio. Aí saber onde é que estão os velhinhos, estão concentrando os velhinhos. E a renda também, né? Isso aí. Essencialmente. E a gente tem uma área de abrangência, né? É claro que o interior não é abrangente da nossa área, mas aqui, Grande Vitória, por exemplo, então a gente tem as redondezas onde abrange o plano de saúde e a gente atende. Se diria Grande Vitória? Grande Vitória. Com certeza. Isso. Em termos de Espírito Santo, deve significar por baixo metade da população capixaba. Principalmente em Vila Velha. Aqui no Espírito Santo a gente tem a maior parte da nossa população da MedSenior em Vila Velha. Em Vila Velha, né? Uhum. É interessante, é o seguinte, o diferencial com que o plano surgiu, né? Dizem que o deus da medicina, Esculápio ou Asclépio, tinha 2 filhas. Uma se chamava Igeia, outra se chamava Pangeia. Igeia se preocupava com a prevenção da saúde, que a pessoa não ficasse doente. Se ficasse, entrava a panaceia, que ia tratar de curar. Aqui, os idealizadores da medicina postaram as fichas na proposta da Igeia. Prevenção. Vocês trabalham muito com a prevenção. A gente está indo um pouco na contramão do que o mercado quer. Então, muitos planos de saúde, eles não queriam os idosos porque onera mais, demandam mais. Demandam mais e isso requer um pouco mais de cuidado. E aí a MedSenior nasceu lá atrás, um pouco mais de 13 anos, com essa proposta focada em pessoas acima de 49 anos de idade, né? Se a gente for olhar o que é a pessoa idosa, 49 ainda não é, mas tá encaminhando. Quando a gente fala de prevenção, que esse é o negócio da MedSenior, medicina preventiva, né, a gente quer atingir o máximo da população que a gente conseguir, trazendo informações, trazendo sobre questões relacionadas à saúde, como tratar, como prevenir os agravos. Então, muitas das vezes a gente fala assim, mas como você vai trabalhar com prevenção no idoso? É muito simples, a gente vai falar o que a gente tem. Eu falo que a gente não está inventando a roda, né? Mas a gente quer mostrar o caminho para esses pacientes. Então, uma alimentação saudável, como cuidar da saúde, ter um médico, um generalista que faz o acompanhamento, vai cuidar desse paciente do início ao fim, e inclusive também até o fim de vida desse paciente. Então é isso. Os cuidados paliativos. Cuidados paliativos, isso mesmo. Mas o interessante, de novo, parece que a gente está fazendo a promoção de uma marca, mas não tem como a gente não admirar a relevância do conteúdo desse, porque foi essa sacada de ir na contramão, né? Isso. Enquanto a indústria, digamos assim, todo o conjunto dos planos estão restringindo o acesso do idoso exatamente porque representa mais demanda e mais custo, os idealizadores viram a oportunidade. Isso mesmo.
E uma clientela, uma demanda reprimida enorme para ser atendida, né? A gente fala que a população está envelhecendo, ela está envelhecendo melhor. Então, quando ela toma ciência do cuidado, da questão do convívio social e tudo mais, quando ela vê que ela pode cuidar, se sentir útil, a Med-Senior vai muito a favor disso, né? Então, a gente leva essas informações para esse paciente e mostra para ele como ele pode cuidar da saúde dele. Eu pessoalmente conheço alguns caras de 60 anos que não se aceitam como idosos, exceto para pegar o cartão de estacionamento de idoso, que é uma bela conveniência. Mas até porque realmente mudou também as referências cronológicas, né? Um idoso de 60 anos hoje não é um idoso de 60 anos de 40 anos atrás, quando o cara tinha 60 anos e achava que estava na porta da sepultura. Inclusive, hoje a Med-Senior é a favor da contratação de idosos. Então, por exemplo, a nossa hostess, que fica lá recepcionando os nossos pacientes, ela é 60+. É justamente para a gente trazer a experiência da pessoa idosa no mercado de trabalho. Ela é aposentada, né? E ela ama o que faz, está lá trabalhando, está se entregando. Ela fala, eu gosto de vir porque eu me sinto útil. Então, ela trabalha de uma forma muito alegre, muito animada, e os idosos, quando chegam, eles sentem pertencentes justamente por isso, pela valorização que a gente dá. Outra sacada interessante da Hostess, que se identifica pela faixa etária, né? Sim. Na verdade, está havendo, digamos assim, um descaso com a senioridade, né? Não sei se isso é só no Brasil, porque, de repente, a pessoa acumula toda uma história. Tudo bem que a tecnologia veio ser muito disruptiva e forçar a gente a reaprender muita coisa, né? Desaprender para aprender o novo. Mas tem muita coisa acumulada com a experiência que se perde por causa do preconceito com a senioridade. O ageísmo, né, que a gente fala, esse preconceito. E a gente está indo justamente na contramão disso. Quando a gente vê um potencial, eu nem sei se eu posso falar aqui, mas a gente está montando na Med-Senior agora um coral. Então, assim... Extremamente terapêutico, né? Isso, extremamente terapêutico. Exatamente. Então, às vezes as pessoas falam, mas um coral num plano de saúde é exatamente isso. A gente quer trazer as pessoas para que elas se sintam úteis, né? E quantas das vezes a gente perguntou para o idoso o que ele quer, né? Então, muitas das vezes a gente não pergunta para ele o que ele quer, como ele quer ser cuidado, se ele se sente pertencente da sociedade. Larissa, vocês conseguem assim, customizar o atendimento? Porque vocês estão com 7 capitais, vocês estão em 7 capitais. Como é que vocês conseguem oferecer um tipo de tratamento que permite uma personalização e uma customização desse atendimento? Hoje, quando o paciente ele faz adesão ao plano, como que a gente faz? A gente faz uma série de perguntas para eles, uma anamnese, né? Para conhecer a história familiar, a história pregressa dele, história de saúde, os hábitos, hábito alimentar e hábito também de convívio social. E depois disso a gente faz o que a gente chama de clusterização do cuidado. Então a gente junta aí os dados, a gente vai entender como que é o perfil da população da Med-Senior e a partir daí a gente monta linhas de cuidado. Então, quando a gente traça esse perfil internamente, a gente consegue direcionar o paciente para uma linha de cuidado dentro da Med-Senior. E vocês têm um monitoramento individual, vocês identificam, cada pessoa ele é mais do que um número. Tem. É um case, é um prontuário ali que identifica, que esquadrinha de uma certa maneira essa pessoa. Isso, nós temos protocolos internos, mas eu sempre falo que o cuidado com o paciente ele é feito de forma individualizada. Então, nós temos uma central de inteligência e monitoramento que faz o monitoramento desse paciente de acordo, claro, com a saúde, se está com alguma doença num quadro agudo, se está descompensado, esse paciente ele vai ser mais monitorado, né? Ele vai ter uma atenção um pouco maior do que aquele paciente que é rígido, que está trabalhando, que está tudo bem. Mas a nossa intenção é que a gente consiga monitorar 100% da nossa carteira. Vocês têm também duas modalidades de atendimento diferenciado, que pode ser presencial ou virtual? Temos também. Nasceu na pandemia a telemedicina, né? Para a gente da Med-Senior foi inovador mesmo. Então, a partir da pandemia, a gente começou a fazer telemedicina por questões da síndrome gripal e aí a gente não parou mais. Hoje a gente está fazendo inovação nessa área,
a gente já faz consultas por vídeo. Então, aqueles pacientes ou familiares, às vezes o idoso ele depende de um filho para poder fazer um deslocamento, levá-lo, às vezes o filho trabalha, mora na outra cidade. A gente consegue atender esse paciente por telefone. E ele tem também alguns recursos, por exemplo, no site ele consegue, se a receita dele está acabando, ele consegue fazer uma solicitação de receita por lá, por exemplo, sem ter que sair de casa. Quando a gente fala de São Paulo, por exemplo, que é tudo muito longe, né, muitas das vezes ele consegue essa facilidade de casa, fazer uma telemedicina. Claro que a primeira consulta ela vai ser sempre presencial, porque o médico precisa conhecer esse paciente, precisa examinar esse paciente, e a partir daí, quando cria-se um vínculo, a gente consegue fazer as teleconsultas. Vocês trabalham com clínico em geral e trabalham também com especialistas. Vocês estão se aproximando de uma visão de medicina integrativa de saúde. Isso, a gente trabalha com clínico geral, medicina da família e geriatria. Então, hoje a gente centraliza o cuidado desse paciente nesses generalistas, até para a gente tentar evitar o que a gente chama, né, de iatrogenia. Então, esse paciente ele é cuidado por um médico de referência, e quando esse médico ele julga necessário, ele faz o direcionamento desse paciente para outro especialista, né? Que aí o especialista vai ver a parte focal, vai manejar a saúde desse paciente e aí ele devolve esse paciente para o generalista. E a iatrogenia, no caso, é porque uma prescrição de um especialista pode gerar algum efeito contraindicado para outra área. Diverso em outra área do corpo, né? Uhum. E aí esse paciente pode ter uma interação medicamentosa. As interações. Isso, que não é favorável e esse paciente declina. A gente fala muito isso do idoso. Então, o idoso, quando ele está muito prostrado, né? Pode ser algum sinal de infecção ou algum medicamento que ele está utilizando que pode estar fazendo com que esse paciente fique um pouco mais prostrado. Ou o contrário também, esse paciente está muito hiperativo, ele está muito agitado, então pode ser devido a alguma interação medicamentosa que a gente precisa estar de olho. Larissa, a sua familiaridade com a dinâmica de atendimento e processo e transcende um pouco a mera expertise na gestora. Qual é a sua? Você tem experiência na área? Eu sou enfermeira de formação, aí eu trabalhei no início na enfermagem, né? Está nadando na sua praia, né? Isso, e aí fiz algumas especializações nessa área, e por último agora estou fazendo especialização em cuidados paliativos, justamente para entender um pouquinho sobre a finitude, sobre esse paciente no fim de vida, que a gente tem bastante pacientes nesse perfil, e também poder conseguir dar um acolhimento, dar uma atenção melhor para eles. Bem, Larissa, a gente não tem como deixar de reconhecer a excelência que está acontecendo nessa prestação de serviço, mas ainda tenho uma última pergunta a fazer para você, que é a seguinte. Operadores de planos de saúde, a gente tem percebido que está havendo muito resmungo, muita reclamação de operadores que estão restringindo procedimentos facultados pelos planos no sentido de minimizar seus custos, restringindo exames, restringindo alguns procedimentos, mesmo se não coagindo, pelo menos pressionando os médicos a não fazer essas prescrições. Eu acho que é ingênuo perguntar se vocês fazem isso ou não, mas como é que você vê isso? Na verdade, a medicina não pratica isso. O que a gente faz, quando a gente fala de medicina preventiva, a gente fala também de otimização de recursos. Então, por exemplo, hoje se você vai a 3 médicos diferentes, todos os 3 pediram um hemograma, por que eu preciso fazer o hemograma 3 vezes? Não tem necessidade. Então, eu posso fazer esse hemograma uma vez só. Então, eu falo de utilização de recurso, não estou falando de negativo. O paciente ele vai fazer o hemograma sim, mas ele não precisa fazer o mesmo hemograma 3 vezes, sendo que o resultado e a data de colhe-exame ele vai ser o mesmo, o resultado também vai ser o mesmo. Então, eu falo de otimização de recursos. E quando a gente faz uma... Ou não redundância de trabalho que envolve desperdício. Exatamente. A gente está falando de não desperdiçar o recurso, né? Agora, a questão de negativa, não. Tem, eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem as carências. Então, às vezes, faz o plano de saúde... Tem ali um período de... Não, mas aí é outra situação, Isso é outra situação. Mas a gente não vê isso com bons olhos. Inclusive, quando a gente fala que a gente quer o paciente dentro dos nossos núcleos para fazer medicina preventiva, a gente vai muito além. Por isso que a gente oferece as oficinas de saúde e tudo mais. Então, eu estou
talvez deixando de utilizar um recurso que está sendo mal utilizado ali para investir em outras práticas de promoção à saúde, que é o foco da Medicene. Quero agradecer muito, Larissa, sua presença aqui e os esclarecimentos que você ofereceu para nós. Eu que agradeço, muito obrigada. Hoje a presença da gerente operacional da operadora de plano de saúde Medicene, Larissa Cunha. Até já. Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.